sejam bem-vindos à Mesa do Canto, uma Mesa do Canto especial hoje, com 2 pontos de conversa. Nos estúdios da RCI em Viseu estão o João Cavaleiro, que hoje nos traz a escola, a lente que mostra a diversidade. O Luís Caetano traz-nos ambiente sustentável. Eu lancei para a mesa a questão das alterações climáticas. Nesta altura estamos em Ponta Delgada, mais concretamente no evento que decorre aqui por esta altura do ano, que é o Wine in Açores. Comigo tenho também um convidado que vai estar connosco nestes primeiros minutos, Agostinho Peixoto. É um homem da rádio também, um homem da gastronomia, o homem da Antena Minho. Obrigado por estares aqui a fazer-me companhia nesta mesa do canto. Não vais falar do teu abade de Priscos, naturalmente. Não mas podia, não é? Mas podia. Não, Agostinho, queria que me falasses mais em concreto deste Wine in Açores, que no fundo mistura 2 prazeres, o vinho e a comida. Boa tarde aos ouvintes da rádio. É um gosto, obrigado pelo convite e um gosto estar convosco. Bem, o Wine in Açores já é o meu segundo ano, e fiquei, o ano passado, quando cá vim, fiquei impressionado pela qualidade da organização, por um lado, e sobretudo pela adesão dos viticultores e dos produtores de vinhos, que vieram em massa do continente. E depois também, que é isso que faz o sucesso de um evento como este, a afluência de milhares de pessoas numa ilha. Parece, digamos, impossível, mas não é. É possível realmente ter eventos de grande envergadura e a adesão é, de alguma forma, garantida. E tem a ver muito com a qualidade. Eu acho que a gastronomia de vinho está na moda e, portanto, cada vez mais nós percebemos que a rádio, a televisão, as revistas, os jornais, até jornais desportivos, se quisermos ir ao limite desta observação, até os jornais desportivos trazem receitas e falam sobre vinhos. E, portanto, é um tema que é recorrente e que está no nosso léxico, quer de casa, quer até profissional. E este Wine in Açores traz também do que me olhar em Portugal. Quer dizer, a organização traz aqui cerca de 8 chefes, de 8 cozinheiros, de nível nacional e internacional. Este ano um australiano para também conhecer aquilo que são os produtos que estão na base da nossa gastronomia, nomeadamente os açorianos. Sim, um australiano que por acaso abriu um restaurante em Lisboa, não é? Exatamente, e que abriu ou vai abrir um restaurante em Lisboa e, portanto, acredita nos produtos portugueses, acredita no público e na qualidade do público português e do cliente português e, portanto, é uma boa notícia um estrangeiro apostar em Portugal e investir em Portugal. Nos vinhos presentes na feira estão cá os grandes vinhos portugueses, não estão, nem é uma questão de melhor ou pior, estão grandes vinhos portugueses, não é uma feira de vinhos de base, estão aqui grandes vinhos portugueses com prémios internacionais e praticamente todo o tipo de vinho, que vai desde as aguardentes, os vinhos tranquilos, os brancos, tintos, rosés e espumantes. Algumas novidades este ano que a organização introduziu, nomeadamente as novas, os gins, que estão também... Sim, deixa-me dar-te uma nota sobre isso. Eu acho que nos últimos 2 anos, e é importante que isto aconteça, nos últimos 2 anos existem 2 perfis profissionais que cresceram imenso e que estão cada vez mais a notabilizar-se, que são os escansões e os barmans. Isso, para nós, mundo do vinho, mundo da gastronomia, é fundamental, porque eles podem ser os primeiros promotores do vinho português. E o que esta malta, esta empresa, estas várias empresas que aqui estão, por exemplo, já estavam ano passado e estão este ano a fazer coquetéis, para além do já velhinho gin, né, que já entrou no consumo português e de uma forma muito consistente e para ficar, mas as alternativas que estes barmans estão a apresentar aqui na feira, utilizando vinhos e utilizando espumantes e até algum fortificado, parece-me um caminho interessante para captar sobretudo mercados, faixas etárias mais baixas, não é? Aliás, temos vindo a falar sobre isso, a questão da utilização sobretudo dos vinhos do Porto, para exatamente sobretudo nas discotecas, nos bares, captar a atenção desta malta mais nova. Olha, numa impressão geral, aquilo que viste o ano passado,
e aquilo que estás a ver este ano neste Wine in Açores? Cresceu claramente, mais produtores, mais áreas de exposição, a feira teve que extrapolar-se para fora e, portanto... Sim, porque as portas de mar já estavam muito... Exatamente, e portanto temos mais expositores, mais atividades, mais animação, e este ano, como tu disse, para além dos show cookings, são cerca de 12 show cookings, como disse, com cozinheiros de novo nacional e internacional, vamos ter várias provas de vinhos. Eu próprio vou fazer pelo menos 2 provas comentadas de espumantes, porque, como sabes, sou um amante desse tipo de vinho e por um lado, estamos realmente a fazer espumantes de grandíssima qualidade e de norte a sul do país. Aliás, provavelmente estaremos presentes na beira interior, a beira interior, que é uma região tem vindo a fazer coisas muito interessantes, também a beira interior tem espumantes e espumantes de grandíssima qualidade. Portanto, se temos a matéria-prima, por que não divulgá-la? Por que não fazer coisas diferentes, sair da caixa e apresentar novos produtos, novas combinações, novas harmonizações? Ok, Agostinho, roubei-te este bocadinho. Obrigado por teres estado aqui comigo neste bocadinho, para falarmos um bocadinho daqui deste Wine in Açores. Só não trouxeste o lavado de priscos, mas fica para a próxima. Obrigado, Agostinho. Obrigado. Pronto, e tivemos aqui, digamos que com o Agostinho Peixoto, sou um amante do espumante. Isto foi para também vos abrir o apetite. E já agora dizer, porque é bom referir, da região do Dão, estão aqui representados 3 vinhos, pelo menos aqueles que eu já consegui descortinar. A Quinta da Fata, os Caminhos Cruzados e também, naturalmente, Cabris estão presentes aqui neste Wine in Açores, num fim de semana de vinhos e gastronomia. Não sei se algum dos meus caríssimos amigos quer fazer algum comentário àquilo que aqui foi dito. Da minha parte, não. Uma vez que não há o tal pudim da base de periscos. Exatamente. Estás a fazer crescer água na boca, vá. Não, quer dizer, acho que fizeste uma radiografia engraçada desse evento. Espero que corra bem. Penso que isso decorre até para o ano, não é? Portanto, vais ficar aí até para o ano, não? Estou a brincar. Era muito trabalho. E portanto espero que corra bem e espero que seja um momento importante. Igualmente. Ok, Luís, começando já por ti, até porque eu tinha lançado a questão das alterações climáticas que estiveram muito em voga nos últimos meses, tendo em conta, por exemplo, a quebra de produção ao nível da maçã, ao nível do vinho. As últimas indicações da Organização Internacional do Vinho dizem que as alterações climáticas foram responsáveis por uma quebra de cerca de 15% na produção de vinho. Falando de alterações climáticas, falamos de ambiente sustentável. Em que ponto estamos, Luís? Ora bem, então, bom dia a todos. Efetivamente, eu aproveitei a oportunidade para revisitar este tema da sustentabilidade e daquilo que é para mim a definição de sustentabilidade, que é, no fundo, qualquer geração utilizar os recursos que estão disponíveis na natureza sem os esgotar, deixando a possibilidade de gerações futuras também os poderem continuar a utilizar. E, portanto, estas alterações climáticas, diz quem sabe, resultam essencialmente do desenvolvimento da nossa atividade humana, da economia, do aspecto social, do ambiente, de estas fortes acelerações que se têm verificado nas variações do clima, têm como origem ou como fonte a questão do desenvolvimento humano. E agora que nós temos ou vamos passar a ter, como secretário-geral das Nações Unidas, um português de Donas, Fundão... De Lisboa. Viveu em Donas, mas de Lisboa. Exato. Ora bem, um português de Donas, Fundão, eu fui ver efetivamente o que é que as Nações Unidas, como grande organismo congregador do espaço global, fala nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E até se calhar um bocadinho de acordo até com aquilo que muitas vezes o João aqui diz, e é verdade, nem sempre quem ganha 500 euros por mês tem a hipótese de conseguir chegar a determinado tipo de produtos. E só vou falar dos dois
grandes objetivos. Podemos falar do terceiro, ou do quarto, ou do quinto, são 15, portanto, se quiserem, posso-os enumerar todos. Mas eu gostaria só de chamar a atenção para os dois primeiros, porque muitas vezes nós vemos a nossa capela e esquecemos-nos que a capela dos outros, mesmo não sendo tão bonita como a nossa, não deixa de ter o seu encanto, a sua beleza e de ter a sua realidade. E as Nações Unidas colocam como objetivos de desenvolvimento sustentável, o primeiro grande objetivo é erradicar a pobreza. E eu penso que nos devia levar a refletir como é que eu consigo falar, conversar, implementar medidas que permitam que a atividade humana seja de forma diferente e permita uma outra sustentabilidade quando eu estou a discutir no mundo é a questão da pobreza. O segundo grande objetivo é erradicar a fome. Portanto, outro grande objetivo das Nações Unidas, e nós estamos a falar de sustentabilidade e de alterações climáticas. Portanto, nós já estamos num patamar muito acima daquilo que me parece ser a questão mãe, ou a questão raiz, ou a questão fundamental. E isto porquê? Nós temos hoje uma realidade que eu já uma vez penso que abordei aqui, que é o Solar Impulse, o tal avião que circula movido a energia solar, e nós temos muita responsabilidade em criar condições para que a energia solar possa ter um outro tipo de aproveitamento e, portanto, os recursos, se utilizarmos a energia solar, os recursos serão quase infindáveis, porque não estamos a comprometer os recursos para a geração que vem a seguir. Mas a maior parte da população do mundo, como terceiro grande objetivo, não tem saúde de qualidade. Ou diria eu, não tem nenhum tipo de acompanhamento em termos de saúde. Quarto grande objetivo, educação de qualidade. Ora, também existe uma grande população mundial que não tem educação, quanto mais educação de qualidade. O que eu quero dizer com isto é muito simples. É que, independentemente da discussão que nós possamos ter sobre alterações climáticas, diz-nos as Nações Unidas que a população até 2050 no mundo vai continuar a crescer. E supostamente, já uma vez disse isso aqui, o João retorquiu e bem, com os 500 euros mensais, há necessidade das pessoas terem pelo menos 3 refeições dia. Verificamos aqui pelos objetivos das Nações Unidas que estamos muito longe no mundo, no global, de termos a população toda a cumprir, digamos assim, este desidrato. O que eu quero dizer é que há duas formas de ver o problema. É um problema não tem solução, é um problema tem que ter solução. E eu muito gostaria de, enfim, com o pouco ou quase nenhum contributo que possa dar ao assunto, trazer aqui à equação esta dificuldade iminente de que poderemos estar-nos a preocupar com muitos assuntos, são importantes que refletamos sobre eles, mas a verdade é que a radiografia, a leitura que as Nações Unidas fazem sobre desenvolvimento sustentável são objetivos, são prioridades bastante diferentes daquelas que nós hoje aqui possamos discutir. João, este tema que o Luís Caetano acabou de abordar, falando de educação de qualidade num mundo cada vez menos igual, entronca um bocadinho no tema que trazes para hoje, a escola como noutra vertente. Esta temática remete-me mais para mais uma vez para a realidade escolar, para a forma como a escola pode ajudar a alterar os comportamentos, porque isto tem a ver muito com comportamentos. E nós fazemos realmente isso muito com as nossas crianças. Essas ações em que eles reconhecem que não se prejudica minimamente o equilíbrio existente entre o meio ambiente, as pessoas e toda a biosfera que dela dependem. Nós trabalhamos muito isto ao nível dos 3 R's, do reduzir, reutilizar e reciclar. E trabalhamos muito estas práticas que visam estabelecer uma relação harmónica entre as pessoas e esse mesmo meio ambiente. De diversas formas.
através da economia financeira, por exemplo, na capacidade deles, de muito novos, começarem a saber reduzir gastos, economizar, uma palavra que se utiliza muito pouco, e de uma e de outra forma favorecendo o desenvolvimento sustentável. Reduzir, porque o facto de nós, e eu contra mim falo, porque sou um viciado até na compra, o facto de adquirirmos muita coisa que nós não precisamos, não é? E se nós conseguirmos desde muito cedo que essa capacidade, que essa vontade de gastar aquilo que nós não precisamos for adquirida, muito melhor. Reduzir isto significa evitar desperdícios. Adotar um consumo consciente, bom para o ambiente, como se costuma dizer, e para o bolso. Portanto, desde muito cedo esta atitude tem que estar presente nas nossas crianças, e nós fazemos realmente com ações, vejamos mesmo na questão do desperdício da água, não é? Que nós desde muito novos começamos a dizer que quando eles lavam os dentes que devem fechar a água, e que quando tomam banho, que não tomam banho de imersão, mas sim de chuveiro. Na economia da energia, nós nas nossas escolas, quando está sol, fechamos as luzes. Quando utilizamos a casa de banho, quando lavamos, abrimos, quando saímos, fechamos. E, portanto, este tipo de educação que tem a ver com o reduzir é muito importante. Reutilizar também é uma questão até social, é uma boa prática. Ou seja, quando nós temos alguma coisa que já não nos serve, damos às pessoas que precisam. E, portanto, estamos a facilitar a reutilização. Tanta coisa, a nossa roupa, os computadores que nós utilizamos e que já não nos servem e que fazem jeito a tanta gente. Pronto, e depois o reciclar, que eles também têm muito presente, porque em qualquer local existem a recolha dos lixos, não é? Os ecopontos, a possibilidade deles conseguirem separar e aprenderem a separar desde muito novos, sabendo que aquilo vai ser transformado para voltar a ser utilizado para outros fins produtivos. E com outra vantagem, é que eles começam a perceber-se que há realmente materiais que levam anos, décadas, milénios a decomporem-se, e que os plásticos. E, portanto, temos todas essas vertentes, já para não falarmos depois na questão das chuvas ácidas. Outra coisa que na nossa, e aí sim pode entruncar um bocadinho com aquilo que vamos falar, ou que vou falar um bocadinho mais à frente, com o sucesso, as diferenças entre a ruralidade e a urbanidade. Os pousios que eles vêm da nossa escola, o facto de saberem que a terra de onde o pai, a mãe, a avó extraem aquilo que consomem, no ano seguinte vai estar parado. Aquela terra não vai ser trabalhada para poder descansar, aquilo que eles utilizam, descansar. Portanto, há realmente uma data de circunstâncias que nós trabalhamos diariamente e que tem muito a ver com esta ideia da sustentabilidade. Paulo Barracosa, são duas áreas onde te sentes mais ou menos à vontade. A questão do ambiente sustentável e as questões climáticas. Isto entronca um bocadinho em tudo aquilo que fazes e em tudo aquilo com que lidas todos os dias. É verdade, eu por deselegância não disseste qual era o tema que eu trazia. Sim, mas foi de propósito. E o tema era, eu acho que ele não gosta de ti. O aluno no prisma do lente, não é? Seguindo um bocadinho aqui a lógica do João. Esta questão da sustentabilidade, a questão das alterações climáticas, são questões que nós ainda não estamos a levar muito a sério, não é? Portanto, na verdade, o que acontece é que, pronto, nós vamos sentindo alguma alteração de ano para ano no clima, umas vezes chove mais, outras vezes chove menos, mas não temos aqui nem grandes catástrofes, nem grandes períodos de seca, e de facto isto dá a ideia que é um problema que não nos vai atingir, não é? Portanto, o que é facto é que, e aliás a FAO deu nota disso há pouco tempo, desta isto aqui não é estanque, não é? Portanto, o problema que aqui o aumento da temperatura ou do nível da água do mar num extremo
da Califórnia têm consequências na ponta da Somália, não é? Portanto, na seca da ponta da Somália e nos tufões que vão aparecer não sei onde, portanto, tudo isto está ligado. Não é? E efetivamente, como isto, no fundo, é um problema que não está a afetar ainda de sobremaneira as grandes potências, elas de facto não tanto subiam para o lado. Não é? Agora, pegando em pequenos exemplos, em relação à questão do que o João estava a falar, de questões de reciclagem, de reutilizações, etc., nós podemos buscar até o exemplo do saco de plástico, que é um exemplo que nos é, no fundo, familiar e que nós sofremos de algum modo e demos algum exemplo, quer dizer, foi abolido de algum modo a utilização abusiva do saco de plástico nos hipermercados até, e depois houve aqui duas situações. Por um lado, os hipermercados, de uma forma inteligente, deram a volta ao texto, não é? E puseram-nos a nós a pagar o saco, portanto, e o saco para eles sai lá à borla porque passou por um peso superior, o que é curioso. E, por outro lado, vemos a figura, às vezes caricata, que nós fazemos as pessoas ao saírem dos supermercados com a segurarem por pontas pequenas peças para não trazerem o saco de plástico. Não é? Portanto, isto dá, no fundo, uma indicação também que, efetivamente, mesmo custando-nos a nós alguma comodidade, nós estamos sensíveis a estas alterações. Não é? É óbvio que não estamos a pensar que o saco de plástico, de facto, vai demorar décadas ou centenas de anos a degradar-se, mas, efetivamente, pronto, diremos, bom, apostamos nisso, não é? Portanto, e, de facto, isto diz-nos que não é de todo impossível desde que haja esta nota dada de cima, não é? Epá, sim senhora, vamos abolir isto, vamos reduzir isto, vamos fazer isto, independentemente estamos a ver no curto prazo o que daí advém, não é? Ora bem, de facto, outra questão que tem a ver, e que pegando aqui mais um pouco no que o Luís esteve a dizer, que tem a ver com esta questão, como é que, efetivamente, o que mais nos gasta aqui em termos de consumo de energia e de aumento de CO2 é o transporte, não é? Ora bem, inclusivamente o João Madanel esteve aqui há pouco tempo, dizia, e com razão, que devia haver um imposto no transporte dos produtos, não é? O maior imposto. Para quê? Para fomentar a tal comércio de proximidade, não é? E isto é que pode ser, no fundo, esta é que é uma das grandes notas que nós devíamos fomentar em cada uma das regiões, não é? É, de facto, o comércio de proximidade, o menor deslocação dos produtos e, com isso, defendemos claramente o ambiente. Em primeiro lugar, defendemos até o nosso ambiente, defendemos as nossas populações, os nossos produtores, sentar aqui com exacerbar nacionalismos, etc. Não, é uma questão de inteligência, não é? Portanto, eu penso que, no fundo, estas lógicas integram um bocadinho estas duas temáticas que temos estado aqui a falar, não é? Mas, Paulo, essa questão enfim, da proximidade dos produtos, da venda em proximidade, não teve a ver um bocadinho, não foi um erro, digamos assim, terem acabado com os mercados locais, aqueles pequenos mercados, com regras. Eu lembro-me de um mercado que percorre ali a zona do Pinhal Interior, e um dia alguém da organização me dizia que, por exemplo, as banquinhas tinham que ter até 80 centímetros, não podiam ter 79. Não foi tudo isto enfim, um exagero em vários aspectos? Sim, nós temos assistido, portanto, já falamos aqui várias vezes, quer dizer, se a comunidade nos impõe algumas regras, nós aqui gostamos de acrescentar ainda mais regras em vez de facilitarmos, não é? É óbvio que os facilitismos não levam a nada, agora há questões de lógica, de inteligência e de proficiência e eficácia na ação, não é? Portanto, é óbvio que não é a dimensão da banca que é importante, o que é importante é a qualidade do produto, não é? Agora, a qualidade do produto não se esgota de modo algum na sua dimensão, no seu calibre, muito pelo contrário, não é? Inclusivamente, curiosamente, eu tenho trazido para casa maçãs Bravo de Smolf e com alguma dimensão e calibre, não é? E esta semana que se celebrou o Dia da Alimentação, os alunos da minha esposa levaram alguns, portanto, frutos e produtos de casa, não é? E curiosamente ela chamou a atenção, foi que a maçã mais pequenina que lá estava, Bravo de Smolf ou similar, não é?
era fabulosa, não é? Portanto, e isto vai-nos àquela questão da cooperativa da fruta feia, não é? Portanto, curiosamente, o projeto é fabuloso, o nome para mim é pouco feliz, mas é feio. Vale o que vale, mas efetivamente vê-se, tem passado de uma forma mais sistemática, de facto, na televisão. O que interessa ali é o período curto de chegada do produto do produtor ao consumidor e não vale a dimensão, o que vale é a qualidade do produto. Não é? Portanto, isto de facto é nota de que tudo é possível agora e que isto é possível. Portanto, agora isto fazendo em proximidade, não é? Portanto, sem andar, vemos lá, não vemos os sacos plásticos, não é? Vemos, portanto, pode-se, eu acho que há aqui, aliás, alguém dizia não, portanto, o sucesso muitas vezes dos projetos, na maior parte dos casos, eles dependem quer da ideia, quer dos colaboradores, quer do financiamento, quer do timing. E o timing é o mais importante, sem dúvida alguma. Ou seja, nestes momentos de crise em que nós vivemos passando e que agora parece que estamos a desanuviar um pouco, eles estão a aparecer projetos dessa natureza porque o timing o exige. Não é? Ou seja, nós temos que olhar, efetivamente, não tanto para a produção, para o aumento da produção, mas muito mais para a perda de produção, não é? Ou seja, nós agora estamos preocupados com a questão da maçã, portanto temos menos produção, mas o que nós temos também que estar muito preocupados é com perder o menos possível dessa maçã ou do que quer que seja, não é? Portanto, isso é possível e eu vejo... devia fazê-la, inclusive, em primeiro lugar, na nossa escola, na escola agrária, onde infelizmente se vê perder alguma maçã e cada quilo que se perde é de facto uma pena e é um mau serviço que nós prestamos, não é? Ok, Paulo Barracosa, no final da primeira parte desta mesa do canto, voltamos já a seguir. Bem-vindos então à segunda parte desta mesa do canto especial, desde Ponta Delgada, nos Açores, ou se quiserem aqui em Santana. Mas só tu é que estás lá, não é? Pois, nós não temos direito a ir aos Açores, não é? Não temos direito. Há vidas, não é? Há vidas. E os meus caros companheiros, João Cavaleiro, Paulo Barracosa e Luís Caetano, nos estúdios da RCI Viseu. Voltamos a falar de alterações climáticas e eu queria começar por... O Paulo acabou a primeira parte, começa a segunda. Paulo, trabalhas quase diariamente com produtos... Que influência é que hoje têm as alterações climáticas nos produtos? Ouvimos, por exemplo, falar do efeito do escaldão na maçã, o tempo que este ano foi agreste para diversas culturas. Nota-se essa influência nos produtos hoje? Bom, é óbvio que nota-se de forma muito diferenciada e as alterações, quer pela seca ou pelo déficit hídrico, quer por excesso também, não é? Curiosamente, ainda ontem, uma aluna brilhante da escola apresentou o seu trabalho final de curso, curiosamente, no Queijo Serra da Estrela. E a intenção foi monitorizar de forma muito estreita, efetivamente, a evolução do leite e do queijo ao longo de um alavão, não é? E que lançou bases para um conjunto de projetos que nós estamos agora a desenvolver e que mostram efetivamente que a qualidade do leite pode variar muito de uma semana para a outra. Estamos a falar no mesmo rebanho, por situações de chuva, por situações, portanto, ou de falta dela, e isto dá um exemplo, de facto, do que é que poderá passar em tudo o resto. É óbvio que, em algumas situações, algum aumento de temperatura, podemos falar aqui no caso até da parte da viticultura, não é? Poderia até ser favorável no que toca, por exemplo, à nossa região, eventualmente por encurtar o período de maturação, por de facto termos aqui eventualmente alguns ganhos, não é? O mesmo já não se passará eventualmente na altura na questão do Alentejo, não é? Portanto, ou seja, nós temos que, e dissemos aqui várias vezes, que estamos longe de saber tudo
quer no vinho, apesar do vinho ser uma área aqui na região muito, portanto, com uma dinâmica muito forte, e aquele desinvestimento, já tínhamos falado a miúdo nas estações agrárias, nos campos de demonstração, nos campos de recursos genéticos. Portanto, é importante continuarmos a monitorizar esta evolução para percebermos como é que a tendência vai ocorrendo, e também para perspectivarmos o futuro com castas que estejam mais, neste caso castas ou variedades de outros castas, estejam mais adaptadas portanto, à situação. No que toca, por exemplo, a questões de escaldões, é óbvio que isso tem muito a ver também diretamente a ver com as podas que se façam, não é? E com a necessidade de haver mais ou menos podas e eventualmente haver alguma defesa para isso, mas claramente também desenvolver situações mais inovadoras. Inclusive nós, esta semana, com os alunos, dei-lhes margem para eles criarem, no sentido em que pensarem em ideias inovadoras para fazer face, de facto, a situações como esta, não é? E as ideias inovadoras não têm que passar sempre pela biotecnologia ou por coisas mais complicadas. Às vezes passam por coisas muito simples e, por serem tão simples, passam-nos ao lado, não é? Portanto, é um bocadinho esta a perspectiva que eu tenho, portanto, e é uma perspectiva dispar, porque temos que ver cada caso e cada situação, não é? Luís, hoje lidando com projetos, as questões climáticas começam a aparecer, começam a ser preocupação também quem prepara um projeto, quem elabora um projeto, quem candidata a um projeto. São até, diria eu, quase que fazendo parte da checklist obrigatória. Portanto, a eficiência energética, a sustentabilidade devem fazer parte, devem constar do ADN geral de qualquer desenvolvimento futuro, porque obviamente isso produz ganhos, produz um outro tipo, e hoje nós verificamos que muitas das empresas que existem em Portugal, e as tais empresas da marca Portugal, gostam de apresentar os seus produtos como sendo produtos fabricados em ambiente sustentável, ou produtos que estão certificados do ponto de vista ambiental, ou produtos que não têm pegada ecológica, o tal CO2, ou produtos que não têm componentes químicos que possam alterar significativamente a liquidez ou a fluidez do produto. E, portanto, essa tendência para o ambientalmente sustentável, mesmo até para o chamado rótulo verde, é uma tendência que cada vez mais se assiste, mas assiste-se pelo lado da procura do próprio consumidor. E é aqui que eu quero agora reforçar, porque, pegando exatamente naquilo que o Paulo e o João disseram, eu não acredito em relações de sociedade que têm, de um lado, a obrigatoriedade legal. Ou seja, quando nós já estamos a ter que fazer ou a ter que assumir um determinado comportamento, porque a lei assim o exige, eu acredito pouco, porque, enfim, felizmente na autoestrada o limite é 120, mas acredito que haja poucos que façam uma autoestrada de 400 km sempre a 120, porque hoje os carros, seja que carro for, está mais que preparado e mais que equipado para poder passar isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós, ao tentarmos muitas vezes transferir a opção para a parte legal, estamos a deixar destapados a questão dos tais serviços mínimos. Porque eu, para mim, quando alguém apresenta um produto a um consumidor numa feira, deve ter a preocupação de o tentar apresentar nas melhores condições, na qualidade, para que o consumidor, ao passar na feira, mediante vários vendedores que vendem o mesmo produto, poder optar por um ou poder optar por outro. E, portanto, o exemplo da Feira da Ladra, o exemplo de feiras de usados, etc., são exemplos que o João aqui chama e bem na questão da reutilização. E eu devo dizer o seguinte: eu conheço, felizmente, algumas sociedades
enfim, se calhar não tão evoluídas e não tão prósperas como a nossa, como é o caso da Noruega, Finlândia, Bélgica, etc., onde é permitido nos prédios e nas zonas de bairro as pessoas poderem colocar uma vez por mês, ao sábado, fotografias de móveis que têm disponíveis para vender no seu apartamento. Ok? E, portanto, mostram a fotografia do móvel, da cama, do roupeiro, do que quer que seja, cá em baixo, à porta da entrada do prédio, e quem passa na rua, se vir que é um móvel que lhe interessa, toca a campainha e provavelmente estará alguém disponível para lhe mostrar o móvel. Aqui seria difícil. Não, é impossível porque as taxas não permitem e, portanto, quem fizer uma brincadeira destas... as campanhas não funcionam. Exatamente, quem fizer umas coisas destas... Não, algumas campanhas funcionam, as do Banco Alimentar e outras, felizmente, vão funcionar. O que eu quero dizer é que quando nós restringimos, percebes, João? A minha ideia é quando nós restringimos a nossa relação, sim, certo? Eu tenho uma relação contigo. Quando eu essa relação tiver que estar assente num decreto-lei, não há relação. Acabou a relação, certo? Porque tem que estar parametrizada. E tu só podes falar 2 minutos, e eu 3, e eu depois 1, e o outro tem que responder. Não vale a pena, quer dizer, acabou a relação. Percebes? Ok, que tenha que haver uma definição geral, que tenha que haver, tudo bem, parece-me importante e parece-me... Agora... Tudo isto são formas de comportamento que as escolas são fundamentais aqui, porque vão fazendo da raiz, a raiz vai crescendo uma árvore que está obviamente completamente diferente, e portanto este novo aproveitamento agrícola dos nossos territórios permite que hoje territórios que estavam supostamente abandonados permite efetivamente ter outra leitura e ter outro desidrato, porque permite também ter outro rendimento. Porque se era para ter o rendimento que se tinha há 40 anos atrás, as dificuldades mantinham-se e não era por aí. Porque eu, por exemplo, vejo e assisto, felizmente hoje, que visito, enfim, algumas aldeias, não tanto quanto eu gostaria, a questão hoje da água, por exemplo, começa a ser uma questão muito mais pertinente do que era há 40 anos atrás. Percebes? A utilização dos recursos hídricos hoje começa a ser cada vez mais pertinente e cada vez mais exigente. O que eu quero só salientar é nós, este comportamento sustentável, esta atitude sustentável, esta atitude ambientalmente sustentável, os produtos terem o emblema verde, serem ecologicamente sustentáveis. Hoje até já há unidades turísticas que têm o emblema de turismo verde, eficiente do ponto de vista ecológico. Tem que ser uma coisa natural da relação do produtor com o consumidor. E, portanto, se não for esta relação natural, se ela for imposta, vai sempre não ser de natureza. E quando não é de natureza, quando não é do nosso feitio, da nossa personalidade, do nosso ADN, da nossa forma de ser, nem sempre resulta como se pretende. João, o Luís falava da escola e da raiz. Tem um bocadinho a ver com isso. Como é que hoje os teus alunos lidam com estas questões? Ou como é que tu explicas aos teus alunos, enfim, as preocupações com... Isto só se na escola e na minha escola e nas outras escolas, estes aspectos têm a ver só com atitudes e comportamentos ecossociais, ou seja, se nós começando a despertar desde muito cedo as crianças para a necessidade deste tipo de atitudes e de respeito. Sim, mas João, permite-me que te interrompa. Uma coisa é estarmos a falar, por exemplo, numa escola da URB, outra coisa é lidar com jovens... Mas as atitudes e os comportamentos tanto são rurais como são urbanos. Mas os teus alunos hoje já não têm este tipo de preocupações? Como têm todos. Têm todos, porque nós desde muito novos, desde muito pequeninos, começamos a falar nestas coisas. E eles também têm a capacidade de se aperceberem que as coisas mudam. Um exemplo muito claro. Estamos quase em novembro, não é?
E em outros anos a escola já tinha o aquecimento ligado. E hoje eles têm que pedir para tirar o casaco porque têm calor. Parece que estamos na primavera ou no verão. Portanto, mas isto tem a ver apenas em relação a nós, com comportamentos, com atitudes, com aquilo que nós vemos que se está a alterar. E é preciso, sabes, nestas idades mais pequenas, ainda eles não têm a maturidade para se aperceberem de determinado tipo de problemas. Temos de ser nós, os educadores, que os chamamos a atenção para isso. E essa é a nossa função. Nós estamos ali para ensinar, não é? Estamos ali para formar, estamos ali para que as consciências mais pequenas, o mais rapidamente possível, tenham acesso a toda a informação. Aquela informação que mais tarde eles podem também, ou mais tarde, da parte da tarde, no dia seguinte, na semana seguinte, no fim de semana, possam levar até para casa. E possam eles próprios serem meios de comunicação e de informação para as famílias. Portanto, só nesse aspecto, naquilo que tem a ver com a escola, são trabalho de atitudes, comportamentos, que são fundamentais, são a base. Como eu dizia há pouco ao Luís, eu estava a perceber perfeitamente a ideia que ele queria transmitir, de pôr os móveis, mas nessas sociedades é tudo muito fácil. Noutras sociedades os móveis desaparecem. E quando eu dizia que não havia campainhas, era precisamente por isso. As pessoas não tocam a campainha, levam. Percebe? Portanto, se nós na escola, logo desde o início, não formos capazes de passar essa responsabilidade, essa educação, nunca chegamos a esse estádio. Percebes? Portanto, na escola, comportamentos, atitudes, respeito. E é essa a nossa função. Não, e já agora, José Luís, deixa-me só dizer o seguinte, e mesmo até, chamando aqui à equação o meu tema principal, que é a marca Portugal, convém nós próprios, muitas vezes, nestas conversas, nestas análises, Portugal, continua a dizer a mesma coisa, não tem que se envergonhar de absolutamente nada. E portugueses temos que ter muito orgulho do país que estamos a construir. Nós, em menos de 20 anos, nós, portugueses, em menos de 20 anos, acabámos com as lixeiras em Portugal e com os aterros não controláveis. Acabámos. Foi um trabalho que foi feito pela minha geração, pela geração que está a seguir à minha, mas efetivamente é um case study mundial. Como é que um país com as condições que tem poder em menos de 20 anos ter fechado e encerrado todas as lixeiras em Portugal. E portanto hoje vêm muitos países do mundo tentar perceber como é que nós fizemos, e nós temos até aqui exemplos bem perto de Viseu, não precisamos de ir para muito longe, de lixeiras, que hoje são aterros obviamente controlados, e nós conseguimos acabar com isso em menos de 20 anos. Como é que hoje olhamos de uma forma muito mais geral para a forma como o mundo hoje olha para as questões climáticas? Ainda é difícil fazê-los entender que caminhamos para dentro de 40, 50 anos. Aliás, há indicações, há estudos que dizem que dentro de 40 a 50 anos teremos um Alentejo árido, teremos vinho a ser produzido onde hoje era inimaginável. É que, de uma forma geral, não sei, e eu atirava já para o Paulo Barracosa, como é que vocês veem, de uma forma geral, a forma como os países hoje olham para estas questões? Não, como eu já frisei, quer dizer, o modo de olhar é diferente porque há uns que são mais atingidos que outros e uns têm mais poder que outros, não é? Portanto, isto envolve, acima de tudo, a questão da produção também industrial, a poluição, a questão do CO2 e tudo isto está, portanto, no fundo isto é uma manta, não é, que nós não podemos puxar para cima, pois destapamos os pés, não é? E enquanto isto for entendido desta maneira, isto é como a questão dos migrantes, etc. Portanto, os problemas são problemas à escala geral, não é? À escala global, e nunca podem ser entendidos no quadrado
ou na estanquicidade de cada um dos países. Não é? E enquanto isso não for assim, portanto, nós não vamos dar passos seguros. O João falou, quer dizer, cada um de nós nota à sua maneira, não é? E os miúdos do João notam este ano esta questão do aumento de temperatura, pronto, que até se calhar é cómodo porque efetivamente não está uma temperatura amena, não é preciso de facto grandes resguardos, etc. E neste caso toca-nos favoravelmente, não é? Mas a nós estamos a tocar neste momento ligeiramente favoravelmente, a outros estão coitados com a corda na garganta, não é? Portanto, e aí é essa imagem, não é? Isto é como os problemas dos ricos e dos pobres, não é? Epá, aos ricos não nos afetam, não é? Portanto, e aos pobres estão ai. Portanto, de maneira que isto tem que vir de facto de cima, não é? No sentido de alguém que veja este problema de facto de uma forma integrada e de uma forma global. Deixa-me dar só aqui nota de uma situação. Nós ainda não falamos aqui, e eu penalizo-me por isso, do Cineeco em ceia, portanto, deste ano, não é? Que é de facto um programa, portanto, um concurso de filmes relacionados com o ambiente, que já vai na sua 22ª edição. Este ano mais ligado com a radioatividade, mas outros anos estiveram envolvidos com as questões também de alterações climáticas por aí fora, sendo que a radioatividade é também um dos problemas e a questão nuclear é um dos problemas de futuro. Mas este tipo de... Quer dizer, parece que aquilo só se passa em Ceia, não é? Portanto, quando efetivamente, por exemplo, o município de Ceia, não é, devia, ou os outros, não, deviam estabelecer protocolos com o município de Ceia no sentido daqueles filmes depois rodarem por todo... até para os municípios mais próximos, para que haja uma maior sensibilização, porque pronto, as pessoas não foram lá por uma razão ou por outra, quer dizer, não tem que, isto é quase como aquela questão das feiras dos queijos, não é? Cada um faz a sua feira, portanto, não, muito bem, Ceia teve um mérito enorme na criação deste programa, deste concurso, e depois pode servir de disseminador, de facto, destas questões ecológicas por todo um conjunto de municípios que estão à volta, e outros mais ou menos distantes, não é? Deixa-me só falar, por exemplo, esta questão das alterações climáticas e a necessidade de nós estarmos ao nível dos projetos científicos vocacionados e atentos a essa problemática. Eu estou aqui sistematicamente a trazer o cardo e o queijo, mas entendam que não é por uma questão de prioridade, etc. É porque é um exemplo global em muitas destas temáticas, não é? Por exemplo, as tais enzimas que são determinantes para o fabrico do queijo, que se chamam cardosinas e que são designadas tecnicamente ou cientificamente por protease asparticas, são as enzimas que existem em todas as plantas e que têm um papel fundamental nesta questão da sinalização dos stresses, dos vários stresses das plantas, sejam eles bióticos ou abióticos. Ora bem, a melhor planta no mundo para se estudar qual é a influência das alterações climáticas sobre essas cardosinas é o cardo. Porquê? Porque é aquela planta que tem a maior concentração. Ora bem, então nesse sentido, acabei eu exatamente hoje até de estar a delinear a estrutura de um projeto de pequena dimensão, mas que vamos avaliar aqui em Viseu qual é o efeito de diferentes dotações hídricas sobre exatamente esta questão destas enzimas e no cardo. Não é? Portanto, isto está a exemplo de que com pequenos passos, efetivamente, nós podemos fazer e dar nota, porque estamos a falar, neste caso, da planta modelo ideal para esta situação, não é? Vê lá, tu que nós aprendemos hoje. É verdade. Estou encantado. Meus caros, estamos a caminho do final e, portanto, pedia-vos para irmos para as notas finais, mas não posso deixar de colocar uma questão ao Luís Caetano. E a lente fica para o próximo programa. E o lente também. Mas está bem. Estás perdoado. Luís, trouxeste num destes programas o projeto Tommy Word. Projeto esse que entretanto vai ser replicado no país. Como é que olhas para isso? Já que foste tu que o trouxeste. Olha, eu aí até chamo aqui um bocadinho, também mal feito fora, se também não falasse, o comércio eletrónico e todas as plataformas informáticas, a indústria 4.0, ao contrário da indústria 2.0, a indústria 4.0 hoje é uma indústria muito mais sustentável porque
este tipo de aplicações, este tipo de utilizações permite que efetivamente também elas sejam, do ponto de vista ambiental, sustentáveis. Ou seja, a reutilização e a reciclagem é permanente na utilização do MUPI deste género da Tommy Word. E, portanto, no comércio eletrónico, por exemplo, não é preciso emitir faturas em papel porque elas são todas digitais e toda a documentação é feita do ponto de vista digital sem necessidade de gastar, de imprimir papel. O que eu quero dizer é que vejo com muito bons olhos e, portanto, afinal o modelo é um modelo que está bem organizado e está a ser replicado e pode ser ainda potenciado, penso eu, e tem ainda possibilidades de poder crescer e de ser muito mais proativo na divulgação dos conteúdos e na divulgação das mensagens. Sendo certo de que coloca a Viseu no mapa e tudo o que colocar a Viseu no mapa me parece importante. Notas finais para o Paulo Barracosa? Epá, nunca me deixam falar do meu tema. O meu tema era o aluno na prisma do lente, né? No sentido é que como é que vamos resolver isto? Não, como é que nós lentes, né? Não lentos, mas lentes. Podemos efetivamente ajudar o aluno a ser mais criativo, ou seja, é quase não atrapalhar, não é? Deixar que o aluno siga o seu caminho. Siga o seu caminho, não é? E nós vamos monitorizando, não é? Mas, efetivamente, esta questão que vinha um bocadinho do programa anterior da não padronização, da não standardização dos processos de educação, porque o processo de educação é um processo humano e não um processo mecanístico, não é? Efetivamente, basta olharmos para os nossos filhos, não é? Se nós olharmos para os nossos filhos ou para as nossas filhas, nós temos dois iguais, não é? Paulo, mas olha que querem mecanizar o processo de educação através através das plataformas digitais, não é? Lá está, isto faz-me lembrar esta questão da Finlândia, que agora está muito em voga, ainda esta semana vários reportagens, estava tudo fascinado, e tudo, como é óbvio, com o processo de aprendizagem e de ensino na Finlândia, de educação, e às tantas aparecem os tais iPads aí está, é os iPads, não é? É o facto são as tecnologias. E a senhora depois teve que dizer, não, isto por acaso é uma escola excepcional e que normalmente não tem iPads. Não, mas isto para dizer que nós, lentes, não é? Devemos efetivamente perceber bem o aluno que temos à nossa frente, não é? Deixar espaço para que ele tenha a criatividade, tenha de facto, deixá-lo trabalhar, deixá-lo desenvolver as competências, mas acima de tudo baseado na sua criatividade e ir amparando de facto para que ele possa exponenciar tudo o que melhor há nele e que é diferente do que está ao lado, exatamente, que também tem muito de bom em situações um pouco diferentes, se calhar, não é? É a tal diversidade. Exatamente. Embora a diversidade que eu vou falar num dos próximos programas, não neste, porque já está. É o tempo satélite. Sinalizo desde já o boicote que foi feito ao meu tema, mas estão perdoados. A diversidade está plasmada na escola, nessa e noutras vertentes. E é sobre essas vertentes que eu quero falar num próximo programa. Ficam as notas então. Tive alguma dificuldade em ouvir aquilo que vocês disseram. Não foi nada de importante. Não foi nada de importante. Mas foi. O boicote é muito importante. Na próxima semana manteremos então os temas do Paulo Barracosa e do Luís Caetano. Ficam as letras em alerta. Na próxima semana falaremos de castanha e níscaro. Já agora. Tu vê lá a minha sorte. Foi o cardo. Como é que é, Paulo? Martainha, não é? Martainha. Vamos falar da Martainha. É tua amiga, não é? Foi o cardo. Hoje aprendi as cardozinas. No próxima semana a castanha. Traz a cor. Qualquer dia dizem que eu estou doido. Traz os tons e as cores. Pá. Bom dia a todos. Este fim de semana há a Festa da Castanha em Vinhais, na próxima semana há a Festa da Castanha em Sernancelho, no próximo fim de semana, e há também o certame gastronómico do Níscaro. Já que estamos a falar em castanha, fica a outra nota
para o medronho e a castanha em Oleiros, temas para a próxima emissão da Mesa do Canto, hoje com 2 pontos, em Viseu e em Ponta Delgada. Um abraço. Há 2 pontas, João. Há 2 pontas. Há boas vidas, há boas vidas. Há boas vidas. Um abraço. Um abraço. Bom regresso. Por hoje, João Cavaleiro, Paulo Barracosa. Não venhas a nada, não venhas a nada.